Lembra que eu comentei com vocês no vídeo anterior que eu sofri de opressão maligna dos meus 4 anos de idade até os meus 12 anos de idade? Estão comigo nessa? Vocês lembram? Então, agora eu vou contar pra vocês como foi que mudou, né? Eu falei pra vocês da forma que acabou a opressão. Mas não acabou a opressão, ela só mudou de estágio. Como eu já era uma pré-adolescente, né? Então mudou. Então, Rose, mudou como? Como foi que se transformou? Eu não tinha mais sonhos, né? Não tinha mais visão. Esse campo foi fechado. Porém, o adversário começou a usar a minha própria mãe para me oprimir. Eu recordo, gente, que a batalha ficou mais intensa, né? Porque quando era só sonhos, quando era visões, eu tinha muito medo. Sim, tinha muito medo. Mas aí não tinha palavra de maldição, não tinha palavra de pessimismo, né? Que levasse abaixo a minha autoestima. Mas só me trazia tristeza, angústia e ferida na alma. Como o adversário começou a mudar as estratégias, começou a usar a minha própria mãe para me ferir com palavras, para degredir a minha imagem, para me destruir mesmo, gente, era muito pesado. Como eu falei para vocês, somos 4 irmãos, 2 casais, né? E 2 tinham uma vida mais ou menos, tipo, normal, não sofria esses ataques. Os ataques deles eram de forma diferente, bem mais leve, bem mais sutil. Aí tinha eu e meu outro irmão que, como eu falei pra vocês, que é pastor hoje e trabalha com libertação. O campo missionário dele é missionário mesmo, o campo missionário dele é o SEASA em São Paulo, é onde ele faz todo o trabalho dele. Ele trabalha no SEASA e ganha almas para Jesus. Trabalha para ele, trabalha para Jesus, né? Lá é o campo dele, né? É a seara mesmo a qual o Senhor colocou para que ele viesse a saquear o inferno e trazer as almas para Jesus através do testemunho dele, através da oração, através do trabalho ao qual Deus tem confiado nas mãos dele. Então você pode falar, Rose, então, mas como que sua mãe fazia? Gente, acredite se quiser. A partir dos meus 12 anos de idade, né, como eu já falei para vocês, eu ajudava a minha mãe. Então, nos meus 12 anos, eu já comecei a pegar tarefas mais pesadas. Então, eu já comecei a ficar responsável, porque antes eu era responsável ajudar minha mãe, né, em fazer comida, limpar a casa, e a minha irmã em buscar água, né, nas cargas de água, porque tinha água encanada, porém, era uma perseguição muito grande, o cara desligava a água e nós era o último da linha, e a água chegava bem pouquinho pra gente. Quando baixava o nível da caixa, a água não vinha mais pra gente, então a gente tinha que buscar água. Meu pai tinha jumentos, coisas, a gente selava o jumento e tal, colocava as ancas e ia buscar água. A gente fazia isso. Então essa tarefa era da minha irmã. A minha tarefa era continuar de fazer comida, né? Porque minha irmã não gostava nada de fazer comida. Hoje ela é uma grande cozinheira, cozinha muito bem. E eu fiquei pra trás, eu aposentei. E cuidar das tarefas de casa. Aí tinha minha irmã adotiva, que a função dela era de cuidar dos animais, dar comida para as galinhas, recolher os ovos, pôr água, sabe? Cada um tinha uma função, né? E a minha função era essa. No sábado, tinha mais uma função para mim, que era lavar roupa. Então, como eu falei para você, a água chegava muito fraquinha, não tinha água. A gente tinha que se deslocar, quando era no inverno, a gente se deslocava para uma serra que tinha próximo da minha casa. A gente subia aquela serra, eu e minha irmã adotiva, a gente ia lavar roupa nos lajeiros, levava um banheirão de roupa na cabeça, com muita roupa, né? E a gente lavava, ela pegava água pra mim, colocava água pra mim no banheiro e eu lavava as roupas. Era bem gostoso fazer isso, gente, confesso. Coisa diferente, mas era gostoso fazer isso. E depois que secava, a gente retornava pra casa. Quando era no verão, a gente ia pra casa da minha tia, que era uns 15 minutos da minha casa, e que o nível lá era mais baixo e a água chegava pra ela normalmente. Aí, no caso, a minha irmã já não ia comigo, eu já ia sozinha, porque era água encanada e tal, tinha tudo facilmente, né? Tinha os túnel cheio e eu lavava a roupa lá. Então, Rose, mas o que tem a ver? O que tem a ver com a opressão isso, então, gente? O problema é que quando eu retornava para casa, a minha mãe, ela tinha, ainda hoje tem, espírito de limpeza, sabe? A minha mãe é perfeccionista ao extremo, e além de ser narcisista, né? Então, ela gosta das coisas muito perfeitas, tudo muito bem feito. Gente, ela ia inspecionar peça por peça. Se ela encontrasse uma manchinha,
uma manchinha se fosse, que fosse na roupa. Ela me chamava de todos os nomes que você possa imaginar, sabe? Eu acho que não existe um demônio no inferno que minha mãe não soubesse o nome. Minha mãe sabia o nome de todos os demônios, eu acho que muitos ela ainda inventava, né? E também de animais ferozes, né? Aquele que pra gente era demônio, mas não, depois que eu cresci eu entendi que não era demônio. Ela chamava muita gente besta fera, uma besta fera, né? Então era muito pesada, uma palavra muito pesada. Meu pai nunca xingou, gente. Eu puxei pro meu pai, não gosto de xingar, não gosto. Meu pai era muito calmo. Pai, se você visse meu pai falar, como meu pai falava assim, malinado desse, era a maior xinga do meu pai. Esse malinado. Meu pai tava nervoso, a gente ficava quietinho, porque meu pai tava nervoso. Então meu pai não xingava, meu pai era muito de boa, meu pai era o conselheiro, meu pai era o equilíbrio da casa. Minha mãe já era, né, desviada, como vocês sabem, minha mãe era só Jesus na casa, era perturbada e perturbava nós. Então, gente, ela me chamava de nome de tudo que é demônio, nunca tinha ninguém presenciando, era muito raro ter pessoas para presenciar essas cenas muito fortes. Era sempre lá, ela tava estendendo roupa no quintal e eu tava lá ajudando ela, então ela me chamava de tudo que era nome que você possa imaginar. Já com a minha outra irmã, ela não fazia isso. Era só comigo. E as tarefas da minha outra irmã era diferente, não era lavar roupa, né? Mas ela não chegava a esse ponto. E ela a palavra mais forte que ela falava todo sábado, gente, eu não prestava nem pra lavar roupa. Então quem não presta nem pra lavar roupa, não presta nem pra ser P. Agora vocês completam o restante, né? Gente, aquelas palavras, elas desciam, elas cravavam, era seta, cravava no meu coração. Doía muito. Mas eu não respondia nada, né? Porque ai de mim se respondesse, levava um tapa na boca. Uma vez eu tentei responder, minha irmã respondia, não acontecia nada. Uma vez eu tentei responder, levei um tapa na boca. E era isso, gente. Então, doía muito aquilo. E dentro de mim, sabe qual que era a minha reação quando ela falava isso? Eu falava assim, eu pensava. Eu não falava, eu pensava. Eu falava, tu mereces muito mais do que isso. Mas, por amor ao meu pai, eu não farei isso. Meu pai não merece. Então, assim, tudo, gente, que eu não fazia, minha mãe me provocava a fazer, ser a pior pessoa do mundo, porque não era ela o que estava impulsionando ela. Eu não fazia porque eu respeitava meu pai, porque todas as palavras de maldição estavam vindo sobre a minha vida. Ela profetizava palavras de maldição mesmo sobre a minha vida, mas eu não aceitava aquelas palavras. Eu não aceitava, doía muito, mas eu não aceitava não por causa dela, por causa do meu pai. Em respeito ao meu pai, em consideração ao meu pai, que eu sabia que meu pai tinha sofrido, que o meu pai tinha sofrido muito desde pequenino. Ele teve que assumir a casa, teve que ajudar a mãe dele era mãe solteira, né? Ele teve que ajudar a mãe dele com os irmãos trabalhar, né? Então assim, meu pai desde pequenininho teve que assumir responsabilidade. Depois a minha avó ficou com espírito de loucura, ele teve que cuidar da minha avó e a gente já era grandinho, isso aí eu já lembro, a gente já era tudo nascido quando minha avó teve espírito de loucura. E daí em outra situação eu conto isso pra vocês, que quando Deus for liberando pra me falar, tá bem? Eu só vou falando o que o Espírito Santo for liberando pra me falar, porque são muitas coisas muito fortes, porque eu sei que através do meu testemunho muitas vidas vão ser curadas, muitas pessoas vão liberar perdão para sua mãe, para seus pais, para seus entes queridos, para seu esposo, né? Através do meu testemunho. Então, gente, eu pensava assim, né? Doía muito, mas eu falava, eu não vou fazer por consideração meu pai. E eu te mostro, e dava assim uma ira dentro de mim. Eu falava assim, eu nunca vou ser o que tu tá falando que eu vou ser. Eu vou te mostrar que tu tá falando, mas eu não vou fazer, eu não vou te dar esse gostinho. Era assim a minha revolta, entende? Eu me revoltava ao contrário do que ela falava. Então, cada sábado era mais intenso, o adversário ficava mais furioso, que ele não conseguia, ele me atingia, mas eu não percebia que tava me atingindo, entendeu? Porque eu reagia de forma diferente. Eu começava, eu não podia responder, mas eu começava a conversar comigo mesmo. Eu te mostro. Tu vai ver, tu vai morrer e não vai ver eu sendo o que tu tá dizendo que eu vou ser. Eu não vou ser isso aí. Não vou ser. Não que tu não merece, tu merece muito mais. Mas o meu pai não merece. Por consideração ao meu pai, por amor ao meu pai, eu jamais faria isso. Eu jamais desonraria ele dessa forma. Eu lembro também, gente, que quando a minha mãe começava a brigar muito, chamar a atenção da gente porque não limpou o pó direito, porque não lavou a louça direito, porque não varreu a casa direito, porque não deu comida aos animais na hora certa, porque a Meire não chegou com a água no momento certo, brigava. Gente, mas ela brigava muito. E que o meu pai estava em casa, que era assim, meu pai passava 6 meses com a gente no povoado e 6 meses ele passava na quinta, na fazenda. Ele, nesses 6 meses, ele descia todo final de semana pra ficar com a gente. Sábado e domingo ele ficava com a gente. E
E assim, tipo, pelo menos uns 4 meses minha mãe ia com ele. E aí os outros 2 meses ele ia sozinho. Entendeu? Então, esses 4 meses a gente sentia muita saudade deles. Então, assim, quando dava quinta-feira, a gente tava morrendo de vontade que minha mãe chegasse, que meu pai chegasse, que a gente tava morrendo de saudade. Gente, eu juro pra vocês, minha mãe chegava, ela começava só a apontar os nossos defeitos, nossos erros durante a semana. Eu não via a hora, no sábado. Minha mãe chegava na sexta-noite. Minha mãe e meu pai chegavam do interior na sexta-noite, né, da fazenda, e pra ficar o sábado e domingo com a gente. Domingo à tarde eles voltavam. Então, gente, eles chegavam na sexta-noite pra ficar sábado e domingo com a gente. Eu confesso pra vocês, quando dava sábado à tarde, eu já tava farta da minha mãe. Eu já queria que ela fosse embora, porque eu não suportava mais ela, de tanto que ela brigava. Ela não tinha uma palavra de elogio pra gente. Era só apontando erros e mais erros e mais erros, mais defeitos. Você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Você não presta nem pra isso, você não presta nem pra aquilo, porque você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Era assim, gente, mas com aquelas palavras que vocês sabem imaginar. E com o nome de todos os demônios que existiam nas regiões celestiais, que eu acho que ainda existia, que ela inventava. Era triste, gente, era terrível. Eu sorri hoje, mas eu chorei muito. E hoje eu tô curada, pra glória de Deus. Já faz aí uns 10 anos. Faz o quê? Faz 20 anos que eu sou cristã. Faz 20 anos que eu tô no processo de cura. Hoje em dia eu tô totalmente curada, pra glória de Deus, né? O resquício que ainda tinha, eu chamei ela pra conversar em 2020. Como eu falei pra vocês, eu fiz o mídia do Pablo Marçal em 2020 e ele falou de tudo que estava impedindo de você prosperar. E ele começou a falar algumas coisas, eu comecei a lembrar da minha mãe. Ele falou assim, ó. Aí eu lembro que ele falou assim: você já perdoou sua mãe por isso, por isso? Alguém falou, não falou mãe, falou alguém que fez isso e isso contigo? Aí falou, já. Mas você já falou pra pessoa que a pessoa do que você libera a pessoa pra prosperar? Eu falei, caraca, eu nunca falei. E aí, gente, você não tem noção. Ele falou assim, ó, faça a lista de quantas pessoas você tem que liberar pra prosperar. Aí eu lembro que tinha minha mãe, a minha cunhada, meu irmão. Acho que eram esses 3 que eu tinha que liberar pra prosperar. E aí, gente, foi a tarefa mais difícil que você possa imaginar na face da terra. Eu ligar pra eles, aí eles não me atendiam, né? Porque eu tô aqui na Europa, às vezes eu não consigo falar com eles. Eu tive que mandar um áudio conversando com eles para eles me responder, pedindo perdão por tudo, né? Tudo que eles tinham me feito. Não, e que eu também disse, né? Porque eu não sou nenhuma santa, né? Que eu também retruquei, que eu também respondi, que eu também machuquei. E falar pra eles que eu estava liberando eles naquele dia pra eles prosperar, que eles podiam prosperar, né? E, gente, eu confesso pra vocês, minha mãe chorou horrores. Minha mãe falou que não lembrava de nada disso. Que ela tinha tinha me feito tanto mal dessa forma, desse jeito. Por quê? Porque realmente era a opressão, o adversário usava ela era só um instrumento, né? Tanto que ela não recordava mais de tudo que ela tinha feito. Então, assim, em 2020, o resquício que ainda tinha, caiu tudo por terra, que eu tive que falar, né? E foi, gente, você não tem noção como foi difícil, como eu tremia. E eu falava, eu tenho que fazer porque eu quero mudança, eu quero viver algo novo de Deus. Tava mesmo naquele louvor. Eu quero viver algo novo. Então, eu falei, não, eu quero mudança, eu quero transformação. Eu tô cá na Europa e ainda tô vivendo com alguns resquícios de lá, não. Porque fala assim, não adianta, você muda você muda de país, você muda de nação, você muda de localização geográfica, mas os problemas vêm junto contigo, se ainda existe. Então eu não quero, não, é tudo novo. Já estava 1 ano cá e as coisas, né, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me conduzindo, mas ainda havia alguns resquícios que eu lembrava. Então, aí, nesse curso, ele falou isso, libera as pessoas que de uma certa forma te feriram, mesmo que você já tenha perdoado, libera o perdão se você não perdoou. Se você já perdoou, libera a pessoa para prosperar. E assim eu fiz. Foi uma tarefa muito difícil, mas para a glória de Deus, o Senhor me ajudou e eu consegui fazer isso, né? Conversamos e tudo se resolveu, tudo foi posto a pratos limpos. Quando ela começava a falar isso, começava a apontar, tipo assim, falar, reclamar, brigar. E aí, o que acontece? O meu pai estava junto com ela, porque eles vinham junto. E ele ficava vendo aquela cena. Meu pai não ia falar nada, gente. Meu pai ficava só fazendo as coisas dele e minha mãe brigando. E a maioria das vezes, gente, era na hora que a gente estava na mesa para jantar, né? Você sabe que a mesa é lugar de família conversar. E
organizar as coisas, né? Então era sempre na hora da janta, né? Eu que tinha que colocar a janta, gente. Minha mãe só fazia as coisas, minha mãe só fez as coisas que a gente não sabia fazer. Depois que a gente soube fazer, gente, ela não fazia não. Apesar que ela ia pra roça ajudar meu pai. Então, tipo, a janta. Gente, quando eu tinha mais raiva, que os meninos iam tomar banho, não levavam nem a toalha nem a cueca. E minha mãe ensinava a gente a fazer isso. Então eles ficavam lá no banheiro gritando. Ai, que ódio que eu tinha. Mas eu tinha um ódio, gente. Eram essas coisas, entendeu? Que eu tive que pedir liberar pra prosperar e perdoar. Porque eu tinha muita raiva disso. Um dia eu me liberto disso. A gente, além de ter que fazer a janta naquela correria, a minha irmã ia cuidar das outras coisas, né? Dos bichos, dos animais, galinha, porco, blá, 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 né? E minha irmã adotiva também. E a minha mãe chegava da roça e tal, né? Ia tomar o banho dela, enfim. A gente... meu pai ia buscar as ovelhas, né? O gado para colocar no curral, essas coisas. E a gente preparava a janta. Eu preparava a janta. E aí, gente, ela não fazia. Depois de preparar a janta, adivinha? Tinha que colocar o prato de todo mundo. Aí eu colocava o prato do meu pai, colocava o prato da minha mãe, colocava o prato de todo mundo. Aí todo mundo estava na mesa pra comer. Minha mãe brigando, todo mundo calado, aquele silêncio. Minha mãe brigando. Aquilo me irritava de outra maneira. Saco, meu. E aí aquela coisa, né, fase de rebeldia já. Saco. Aí, gente, eu lembro que era incrível. Quando ela começava a passar dos limites, meu pai só falava assim: Maria, chega, já deu. Gente, quando meu pai falava isso, eu amava. Porque ela ficava pianinha. Ela ficava quietinha, não falava mais nada. Morreu a mulher. Acabou a valentia da mulher. Aí ela terminava de jantar, gente, ela saía. Aí meu pai começava a contar versículos bíblicos pra nós, contar histórias bíblicas e tal, sempre. Ela nunca ficava na mesa, ela sempre fugia, ia deitar e tal, ia inventar de ver qualquer coisa e outra, sabe, aquele espírito de inquietação. E aí, por ela nunca ficar na mesa, quando ela pegava muito pesado com a gente, sabe o que o meu pai fazia? Meu pai era lindo demais, meu pai era, sabe, meu pai, né? ele era meu psicólogo sem ter formação humana, mas ele tinha sabedoria divina. Meu pai ia conversar com a gente e falar assim: filhos, perdoa a mãe de vocês, tenham paciência com a mãe de vocês. A mãe de vocês ficou órfã aos 12 anos de idade. Ela teve que ajudar a madrasta dela a cuidar dos irmãos dela. E havia um jugo sobre ela. Então, desculpa sua mãe. Gente, aquilo nunca descia pro meu coração que minha mãe fazia. Eu nunca tive mágoa da minha mãe. Eu tinha raiva na hora de, tipo assim, de rebeldia, né? De não poder responder. Retrucar e tinha que engolir. Mas assim, nunca, nenhum de nós quatro ficamos com mágoa, com um receio no meu coração que meu pai nunca deixou. Meu pai sempre tratava isso com a gente, né? Pra nós perdoarmos. Minha mãe foi uma mulher muito sofrida. Minha mãe foi criada, não teve mãe, a mãe morreu muito cedo, ela teve que assumir a responsabilidade. Ela foi criada por madrasta, e sabe que ser criada por madrasta não é fácil. E aí, gente, depois, eu fazendo uma análise com minha mãe, eu descobri, gente, a pessoa replica tudo que foi feito com ela, ela faz com os outros. E eu entendi que minha mãe fazia comigo tudo que a madrasta dela fazia com ela. Ela tava só replicando. E aí meu pai falava isso pra gente. Eu não entendi depois com a psicanálise, gente. Quando eu fui fazer psicanálise, eu entendi com meu pai, com a sabedoria do céu, nos falando: filha, sua mãe é assim, por isso, porque ela foi muito ferida na vida. Porque ela ficou sem mãe, ela foi criada por madrasta e ela fizeram isso com ela, por isso que ela faz com vocês. Vocês tenham paciência com a mãe de vocês. E era assim, gente, era muito linda a forma que Deus usava meu pai. Olha, meu pai era católico, apostólico, romano, como eu falei pra vocês. Quando ele foi casar com minha mãe, ele saiu da igreja dele e minha mãe saiu da igreja dela, pra não brigarem, pra não ter atrito por conta de religião. E nós crescemos, como eu já falei pra vocês em outra live, nós crescemos indo na Assembleia e indo na igreja católica. Indo na Assembleia, na igreja católica e nos forró. E aí, no momento certo, Deus nos visgou e falou assim: é hora de sair de cima do muro, se posicione. E aí nós nos posicionamos. Até agora tem um irmão meu, de nós 4, temos um irmão que ainda não se posicionou, mas quando eu fui no Maranhão, eu ganhei a filhinha dele para Jesus, ela tinha 12 anos de idade, tá firme até hoje, ela já ganhou o irmão dela e tem levado as verdades do evangelho para dentro de casa. Né? Mas o meu irmão e minha cunhada ainda não se decidiram ainda por Jesus. Mas eu sei que no momento certo Deus vai fazer, Deus vai trazer.
Então, assim, o comportamento da minha mãe depois do jantar era reprovável, né? Ela nunca ficava na mesa com a gente, ela nunca conversava com a gente. Eu lembro quando a gente era criança pequenino, meu pai que ensinava o Pai Nosso pra nós, minha mãe nunca ensinou a gente a orar, minha mãe nunca ensinou a gente ler a Bíblia, sabe? O meu pai, com o conhecimento, um pouquinho que eles tinham, gente, parece, sei lá, minha mãe era acho que um tipo de revolta, sabe? Ela não ensinava pra gente. Então a minha tia Cleide, né, que levava a gente pra escola dominical, ficava com a gente, cantava os hinos pra nós, pra mim, pra minha irmã. Eu lembro, né, pequenininha, minha mãe sempre vestia a gente igual, o pessoal pensava que a gente era gêmeas, porque era diferença de um ano uma pra outra. Então a gente era quase do mesmo tamanho, tudo bem loirinha, caixinhos, cabelo bem douradinho. Então ela vestia a gente igual. Então as pessoas achavam que a gente era gêmeas. E a tia Cleide levava a gente pra escola dominical, né, nos domingos, e a gente, quando a gente cresceu, o tia Cleide foi embora, aí a Madrinha Belém, quando a gente ia pra cidade pra ir pras festas, época de festa, a gente ia, a Madrinha Belém levava a gente pra igreja, a gente cantava no coral da igreja, depois a gente não era adolescente. E quando a gente cresceu, a gente virou jovem e continuou indo, né, nas festas, então, pra casa da minha madrinha, a gente ia pra igreja, pra Assembleia de Deus. Depois a gente ia pra missa do galo. Depois a gente ia pro forró, gente, era assim. Olha isso. Tava aprendendo tudo que era lá. Eu lembro, gente, olha só que loucura. Eu lembro que eu vi o pessoal fazendo fila pra beijar Santo Antônio e Nossa Senhora da Aparecida. E eu ficava pensando, caraca, meu, o que será que acontece quando beija esse homem? Beija essa estátua? Eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Sabe o que eu fiz, gente? Eu peguei a fila pra beijar só pra não saber o que é que acontecia. Quando eu cheguei lá, eu pus o beijinho. Não aconteceu nada. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu falei assim, eu não acredito que eu peguei essa fila toda, dei um beijo e não acontece nada, não aconteceu nada. Por que que esse povo faz isso? Por quê? Eu queria entender por que que as pessoas faziam aquilo, se não tinha resultado nenhum, porque eu queria ter visto acontecer alguma coisa, não aconteceu nada, dei um beijinho. Eu lembro eu lembro também, gente, eu era muito terrível, né? Eu lembro também que quem não era batizado, quem não tinha feito a primeira comunhão, não podia tomar a ceia, né? A ceia é só o pão, né, gente? Na igreja católica, os membros não tomam o vinho, né? Não participam do sangue de Cristo, né? Do simbolismo do sangue de Cristo. É muito louco, só o padre pode. Bom, enfim, não tô pra entrar em dogmas, usos e costumes, né? Em dogmas. Aí o que eu fiz? Eu falei, meu, eu preciso. Aí eu fiquei curiosa, né? Caraca, tudo que é proibido a gente fica curioso. Caraca, meu, por que eu não posso tomar o pão? Eu quero saber o que é que acontece com esse pão quando põe na boca. Por que eu não posso? Gente, eu peguei a fila. Era a missa do galo, ninguém ia saber. A minha igreja, a igrejinha pequena do bairro, todo mundo ia saber que eu não era comungada, que eu não era... que eu não tinha feito a primeira comunhão. Mas na missa do galo na cidade, ninguém ia saber. Peguei a fila, gente. Fui lá pegar a hóstia. Copiei os outros, vi como era que os outros estavam fazendo. Coloquei a mãozinha, peguei a hóstia. Tirei da boca. Não aconteceu nada, gente. Não aconteceu nada, o negócio sumiu na minha boca. Aí eu falei, eu não acredito, meu. Tanto segredo pra nada. Era terrível, né? Tanto esconderijo, tanto segredo que eu não posso, não posso. Tem que ser, tem que ter feito a primeira comunhão. Se não fizer, não pode, se não morre, se não aquilo. Aí eu fui lá, fiz. Não aconteceu nada, né? Pequei, né, gente? Fala sério, eu pequei, pecado da desobediência, né? Mas enfim. Mas enfim, gente, era sempre assim. O meu pai sempre intercedia pela minha mãe. Enfim, era sempre assim. O meu pai intercedia pela minha mãe para com os filhos, né? Para que a gente não guardasse rancor no nosso coração. Para que a gente não tivesse mágoa da minha mãe. Porque minha mãe realmente era muito terrível, gente. Você sabe quem é narcisista, como que funcionam as coisas. E ela ficou órfã, né, gente? Aos 12 anos de idade, ela sofreu muito na vida, né? Ela foi criada pela madrasta, como eu falei pra você. Ela teve que ajudar a cuidar dos 11 irmãos. Imagina, gente, lavar roupa. Lavar roupa, você com 12, 13 anos de idade, você tem que ir pros lajeiros, igual eu fazia, que ela fazia comigo, lembra? Ir pros lajeiros, lavar roupa, ela e tia Nega ia tirando a água, que era menorzinha, carregando a água, colocando na bacia pra ela lavar as roupas. Rede grossa, gente, rede conhecida como edredom, grossona, roupas grossas,
lavar para 11 pessoas, gente, da casa. 11 seria para 13, né? Porque tinha a madrasta e o vô, a Ibi e o vô. Pensa só. E como torcer essas roupas, gente? Uma criança não tem força. Ela torcia, gente. Aí ela falava, aí ela já me contou. Depois eu fui querer entender mais profundamente depois que eu cresci. Depois a minha mãe, depois que a gente foi tudo embora de casa, ela começou a ir em São Paulo, ela se deu conta. Ela pediu perdão para todos os filhos, que ela sabia que ela tinha sido uma boa mãe. Ela pediu perdão para todos os filhos. Ela falou que os filhos dela eram o tesouro dela. Mas tipo assim, entra aqui, sai aqui, né? A gente, tá. Lembro muito bem que a senhora fez. Tá perdoado, mas eu lembro. Não esqueci, não tenho amnésia, né? Eu lembro que a senhora fez. Mas assim, mas não com rancor nem com ódio, gente. Isso não. Era só lembranças, são só memórias, né? Porque isso faz parte. Porque hoje somos curados para curar outras pessoas, não é verdade? A gente passou maior dor, é naquilo ali que Deus nos cura e nos usa para curar outras vidas, não é verdade? Então ela contava, aí ela pediu perdão e tal. Então, gente, ela contava que quando ela chegava em casa, as mãos dela estavam, sabe, carne viva. Porque ela tinha que fazer aquilo. Quando ela chegava em casa, a minha bisavó, a minha avó, que não era minha avó, a madrasta dela, que estava no lugar da minha avó, que foi a avó que eu conheci, disse que começava a xingar ela, falar tudo que é nome. E ela, a madrasta da minha mãe era costureira, então ela costurava roupa para todos os filhos do vô, para todos os irmãos da minha mãe e para minha mãe. E pra ela. Então ela sabia que ela tinha tudo, mas só por a opressão do capeta. Minha mãe falava que chegava do trabalho, ela começava a brigar, porque minha mãe chegava com as roupas do lajeiro já tardinha, sabe? Porque era muita roupa, ela ficava o dia inteiro, tadinha. E aí quando ela chegava, a madrasta só brigava, porque ela queria a roupa pra ir pra igreja, tanta roupa que ela tinha, mas ela só queria aquela roupa que minha mãe tinha levado pra lavar. E ela começava a brigar porque minha mãe chegou tarde, tu acha? E aí ela começava a brigar e espraguejar minha mãe. Então aqueles nomes minha mãe falava comigo, foi replicando que minha mãe tinha aprendido com ela, percebe? E aí minha mãe, quando minha mãe falava que ia pra igreja, ela falava que minha mãe não ia pra lugar nenhum. Minha mãe ia ficar em casa. E aí ela brigava. Minha mãe falava que meu avô não falava nada, meu avô não defendia ela, né? Era raro às vezes que meu avô defendia ela. Aí eu lembro que ela falou que lembra que tinha o tio Mercide, que era tio dela, da minha mãe, às vezes acontecia dele estar na casa, né? Tá lá na casa do vô, e ele era muito louco, gente, eu conheci. Ele falava assim, esse espírito mal, esse demônio, falava assim. E tudo pra ele era espírito mal. Aí ele falava assim, mas Abrão, você não tá vendo essa condenada, esse espírito mal aí maltratando a menina, não, Abrão? Como é que pode? A menina passou o dia todinho lavando roupa no sol quente e chega em casa, a recepção que tem essa, Abrão? Ô, injustiça! Tu não vê um negócio desse, Abrão? Como é que pode, Abrão? E brigava com o vô, porque o vô não tava vendo o quanto minha mãe tava sendo machucada, tava sendo maltratada por palavras, né? Palavras que marcam, palavras que degride a imagem, palavras que nos destroem, palavras que vai fazer, se nós não formos curados, que nós replique com nossos filhos. Isso é muito triste, né, gente? Mas é assim que o adversário trabalha, para destruir famílias, para destruir vidas. E para nós terminarmos e orarmos, gente, eu lembro da última vez, eu acho que foi a última vez que depois ela foi amenizando, que acho que dessa vez o pai pegou ela muito de jeito. A gente nunca viu meu pai e minha mãe brigando, gente, outra coisa. Meu pai e minha mãe nunca brigou na nossa frente. Nunca. Quando meu pai falava, Maria, chega, ela calava. Depois, quando eles iam dormir, o chicote estralava pra lá. A gente, acredito, né, que eles iam conversar. Meu pai ia pontuar o que era, porque eles nunca falavam, chamavam atenção na nossa frente um do outro. E também, se minha mãe brigasse conosco, meu pai não entrava, se ela nos batesse, ou vice-versa. Mas minha mãe sempre nos batia, meu pai nunca foi de bater. Eu nunca apanhei do meu pai, gente. O meu pai era top. O meu pai, ele só precisava olhar pra mim com olhar 48. E doía muito. Que eu entendia que eu tinha feito algo que ele não aprovava. Que ele tava decepcionado comigo. Então, gente, eu chorava o dia inteiro. Aquele olhar era motivo pra me chorar o dia inteiro, porque eu sabia que eu tinha decepcionado meu pai. Entende? Minha mãe não, minha mãe tinha a mão torta de bater. Minha mãe dizia, mãe aqui, mãe a Mary fez isso, mãe o Paulo, mãe o Abrão. E ela não tinha um pico de paciência. Ela já vinha já com porrada, descia porrada em todos.
Gente, eu sempre apanhei mais do que os outros, tá? Mesmo que eu não aprontasse. Eu sempre me ferrei. Por quê? Porque eu corria. Quando ela ia bater no Paulo, no Abrão, quando ela chegava na Meire, eu sabia que estava chegando a minha vez. Não, minto. Quando ela chegava no Paulo, que ela ia por ordem de nascimento, ela batia no Paulo, por exemplo, a Meire que aprontou. E aí todo mundo apanhava. Um aprontava, todos apanhavam pra ninguém rir de ninguém. Era assim. Quem aprontou levava 2 tacadas, quem não aprontou levava 1. Então, ó, tipo, por exemplo, a Meire aprontou. Minha mãe começava a bater no Paulo. Uma cipózada no Paulo, que era cipózinho verde, né? Uma no Abrão. Quando ela chegava no Abrão, eu sabia que a próxima era eu. Eu corria, gente. Eu não esperava, eu corria. Aí ela falava, volta. Aí eu voltava e eu me lascava. Porque aí eu iria levar 3. Uma, porque eu não fiz nada. Outra, porque eu corri. E a outra, pra mim não correr da próxima vez. Toda vez eu corria. Era o instinto de defesa. E a Meire levava 2 porque aprontou. Percebe? Era mais ou menos isso que acontecia. E aí, gente, eu lembro que da última vez assim mais forte, gente, ela me destruiu. Ela acabou comigo. Eu acho que eu tinha 17 anos, né? Já vinha com muitas feridas na alma. Naquele dia, gente, tudo que é demônio, que acho que ainda não existia, minha mãe chamou. Minha mãe me chamou, gente. Minha mãe me chamou de tudo que é demônio que você possa imaginar, tudo que é nome que você possa imaginar. E repetir aquela palavra que você já sabe, que você não sabe nem pra CP, porque não sabe lavar nenhuma roupa, porque não sabe lavar nenhuma roupa, não sabe nem pra CP. Né? E ela me destruiu tanto, que tudo que eu queria era morrer naquele dia. Aquele dia eu já não consegui pensar, eu não vou ser. Aí eu já comecei a pensar assim, sabe? Pra que se esforçar tanto? Eu me esforço tanto para agradá-la, eu me esforço tanto para fazer as coisas da forma correta, sabe? Para agradar a minha mãe, e ela nunca me tem uma palavra para me elogiar. Eu dei o meu melhor, e mesmo o meu melhor para ela não serve, tá tudo ruim. Por uma manchinha que ela achou numa roupa, um pano de prato, que tinha que estar tudo impecável, brilhando. Gente, ela falava que tinha que se ver. Então não tinha que ter nenhuma manchinha num pano de prato, tinha que estar branquinho. Chegava com a mão quase no sangue, gente, tanto sergar aqueles panos de prato. Pra ver se largava, e não tinha lixívia, gente, era só sabão de soda mesmo, mas o sabão de soda era meio igual lixívia, né? Então a mão ficava ferida por causa da soda no sabão, feria as mãos, né? Que era realmente o que acontecia com ela também. E então eu fiquei muito triste dessa vez eu não tive mais força pra lutar, pra falar, não vou fazer aqui, você não merece. Eu comecei a pensar, ai, melhor me é morrer. Não adianta continuar, pra quê? Que vida, qual o sentido? E aí, gente, eu começava a me perguntar, Deus, qual o sentido da vida? Por que eu vim nesse mundo? Será que eu vim nesse mundo só pra ouvir esse tipo de conversa da minha mãe? Só pra saber que eu não sirvo pra nada? Só pra saber que eu não tenho valor algum? Por que me colocaste nesse mundo? Por que... Eu falava, por que eu não morri quando eu nasci, Deus? Porque se eu me trouxe nesse mundo, eu não queria ter vindo. A vida não tem sentido. Qual o valor da vida? Por que viver? Qual o sentido disso? Até agora eu não vi uma vantagem, Deus. Já tenho 17 anos. Até hoje eu não tenho prazer em viver. Até agora, Maxerê, Menéio, Sul. Eu não sei qual que é a alegria da vida. O maior prazer que eu tenho é de estar na mesa após o jantar conversando com meu pai até longas horas. Essa é a maior alegria que eu tenho e é a maior alegria que eu carrego até hoje, assim, de memórias de tempos difíceis. Era o sorriso do meu pai, era as histórias que ele contava, era o ensinamento bíblico que ele nos dava, era os conselhos, né? Era tão gostoso. Era eu na mesa sempre, gente, olha só. Até hoje eu tenho essa mania. O privilégio de sentar à mesa comigo. Se tiver alguma coisa, a gente terminou de jantar, ou de almoçar, ou de tomar um pequeno almoço, e a gente tá conversando, se tiver um pacote de biscoitos, se tiver farinha na mesa, qualquer coisa, gente. Se a gente estiver conversando, você vai ver, automaticamente eu pego alguma coisa pra comer. Eu acabei de comer. E eu fico comendo, sabe? Aí eu tô lá prestando atenção, você conversar, a gente tá conversando e eu tô comendo. Eu tô comendo alguma coisa. E eu lembro que o meu pai olhava assim pra mim e falava assim... Meu pai, ele chamava todo mundo de moço e de moça, sabe?
Mas ele falava que eu era a preferida dele. Quer dizer, ele não falava, eu fiquei sabendo através de uma tia que eu era a preferida do meu pai. Minha mãe falou que quando eu nasci ele ficou muito feliz porque tinha 2 meninos, e aí veio a menina, uma menina. Então eu tinha assim, eu tenho uma personalidade muito parecida com a dele, o meu jeito de posicionar, o meu jeito sarcástico é muito parecido com o dele. Então a gente se identificava muito bem. E ele falava assim, aí todos eles chamavam de moça, moço, mas eu não, ele chamava minha moça. Ele falava assim, minha moça, que fome é essa? Minha filha, eita fome malinada. Vamos, você acabou de jantar, a comida não deu não, minha filha, vamos cozinhar, vamos ter que fazer comida mais amanhã. Eu falei assim, não pai, não tô com fome não. É só mania. E sim, era engraçado. Ele ria, tipo assim, ele sempre tinha alguma coisa pra falar quando eu tava na mesa, comendo e conversando, prestando atenção às conversas dele. Gente, como era gostoso aquele tempo. Então, assim, o que vocês vão deixar de mais precioso pros seus filhos é esse momento de comunhão em mesa. Como é importante, sabe? Como é importante pro crescimento dos seus filhos, né? Essas memórias, esse momento, né, de comunhão, todos ali na mesa. Da minha mãe eu não me recordo momentos em mesa, assim, de conversar, porque a minha mãe, eu falo não me recordo na época até os meus 18 anos. Depois dos meus 18 anos, é óbvio, ela já ficava e tal, né, já era um outro tempo. Ela já ficava na mesa com a gente, já conversava. Assuntos diferentes, mas já conversava. Mas nessa época dos nossos 4 anos, meus 4 anos até os meus 18 anos, era o meu pai. É tanto, lógico, que depois lá dos nossos 16 anos, como eu falei pra vocês, chegou a televisão em casa, já não era mais, a gente já não ficava muito tempo, porque a gente já não via a hora de querer cortar meu pai na conversa pra gente ir assistir televisão. E depois ele foi pegando o hábito também de ir pra assistir a novela, ver o que a gente tava vendo, entendeu? Se não tava vendo nada pornográfico, acompanhar junto com a gente, ver o jornalzinho dele. E aí, voltando, né, gente, pra contar a última experiência. E aí, essa última vez que minha mãe acabou comigo, essa última vez que minha mãe me destruiu, que eu comecei a querer morrer, a não ver mais sentido na vida e tentar procurar alguma alegria, algo que realmente tivesse sentido, e eu não conseguia achar. Eu não entendia qual que seria o sentido da vida. Eu falava, mas pra que vir pra essa terra? Qual o sentido de nascer? Por que eu nasci? Sabe, eu começava a me questionar. E aí eu tava muito angustiada. Meu pai tava no interior, né? E eu sabia que esse dia era sábado, umas 2 horas da tarde, né? E eu fui lá pra garagem, que era aberta a garagem assim, era um alpendre, acho que é alpendre que fala, né? Que fica aberto só. E aí eu fui, gente, e sentei lá muito triste, com vontade, na alma tão angustiada, com tanta vontade de chorar, com tanta vontade de morrer, que eu não aguentava de tanta dor, doía muito, 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 muito. E aí, gente, toda vez que minha mãe aprontava, a gente não via a hora de meu pai chegar, que quando meu pai chegar, gente, parece que era Jesus Cristo que tinha chegado, sabe? O bálsamo chegava junto, aquela alegria, né? Ai, pai chegou, pai tá em casa, sabe? Era muito bom, porque a gente tinha alguém pra nos dar atenção, pra conversar, pra perguntar como foi nossa semana, né? Pra saber se a gente, como que tá na escola e tal. Minha mãe não perguntava, minha mãe não ligava pra essas coisas, não perguntava. Minha mãe só sabia criticar, né? E criticar e cobrar. Criticar e cobrar era o que minha mãe sabia fazer. Minha mãe não sabia agradecer, minha mãe não sabia sentar para conversar com a gente. Isso já era o meu pai que fazia, né? Que era a parte que minha mãe negligenciava, meu pai que fazia. Minha mãe não sabia porque ela não foi ensinada. Ela só fazia o que ela aprendeu, né? Como poderíamos cobrar algo de alguém que não tem para nos dar, né? O meu pai já tinha. O meu pai, ele foi criado pela mãe dele e pela avó e pelos tios, né? Ele não teve pai, era filho de mãe solteira, mas meu pai, né? Ele supria muito bem essa necessidade da gente, porque ele não teve, ele sabia como que era não ter. Então essa parte que minha mãe não dava, ele dava porque ele recebeu da minha bisavó e da minha avó e dos tios, né? Ele foi criado naquela comunidade da casa da avó, com muita gente, família grande, né? Então ele tinha. E aí, gente, quando eu vi meu pai chegando dessa vez, eu sempre ficava muito feliz. Eu não fiquei feliz. Eu lembro, como hoje, esse dia ele vinha de bicicleta, ele não foi de carro, ele vinha de bicicleta. Ele tinha ido na sexta ver lá a questão do gado, se tava tudo bem e tal.
E quando eu vi lá na ladeira, meu pai vindo, que eu tava sentada lá fora, muito angustiada, querendo morrer, eu não fiquei alegre, como das outras vezes. Eu tava... Como sabe, parece que temos que falar mais alto que os outros. Nós já estamos a avançar para o seu projeto e nesta fase só nos falta uma assinatura. Então eu tava tão machucada, que dessa vez eu não fiquei feliz em ver o meu pai, como das outras vezes, que era como se Jesus tivesse vindo ao meu encontro, a me salvar daquelas angústias, aquelas tribulação. Dessa vez não, é como se eu sentisse que o Senhor tinha me abandonado, sabe? Que não valia mais a pena eu lutar, que eu não tava vendo melhora nenhuma, as coisas cada dia estavam pior. As palavras cada dia doíam mais, porque já vi um acúmulo, né, aí de quase 6 anos. E aí quando ele tava chegando, a gente corria e falava, benção pai, né, pra ouvir Deus te abençoe, tá tudo bem, minha filha, como que você tá e tal, né, aquela alegria. E aí quando ele vinha longe, que ele fixou os olhos em mim, o olhar do meu pai, gente, a gente lia pelo olhar. Se ele olhasse pra mim com olhar repreensivo, eu já começava a chorar. E se ele olhasse pra mim, ele visse um olhar de misericórdia, eu também não queria chorar, porque a minha fragilidade já vinha à tona. E quando ele me olhou, eu acho que estava escrito na minha cara, no meu semblante, nos meus olhos. Ele falou assim, aí eu benção pai, todas com a palavra quase não sai. Deus te abençoe, minha moça, como é que você tá? Tá tudo bem. Aí ele falou, não tá não. O que aconteceu? Aí eu entalei. Falei, não pai, tá tudo bem. Aí ele falou, Maria. Meu pai falou Maria tão alto. Maria. Só lembro dele ter falado isso, gente. Mais nada. Aí ele, vamos lá pra dentro, filho. Ah, pai, já vou. Fiquei lá fora mais um pouquinho. Tentando respirar, né? Gente, eu acho que foi a última vez que minha mãe me tratou mal, porque eu acho que meu pai deve ter detonado com ela. Não sei o que aconteceu, porque eles eram muito discretos. Mas minha mãe melhorou assim, sabe? Eu acho que uns 80%. E aí tal, eu tive que começar a ir pra outra cidade, estudar e tal, e já foi cortado mais umbigo. A gente foi saindo de casa aos pouquinhos, um atrás do outro. E aí ela começou a sentir. Então, tanto que depois ela ficou sozinha, só eles dois, né? A minha irmã adotiva também saiu de casa, que daí a minha irmã adotiva era problema, viu? Tudo que ela falava de mim não aconteceu, né? Porque eu tinha caráter, eu não queria machucar o meu pai. Mas a minha irmã adotiva fez pior. Do que ela, o triplo do que ela falava que era pra fazer, a minha irmã adotiva fez. Né? A toalha de vergonha. E apesar de tudo isso, tudo que eu passei, né? Eu nunca desejei mal pra minha mãe. Eu nunca tive raiva da minha mãe. Eu nunca fiquei com mágoa no coração dela. Fiquei com feridas, muitas feridas. Como eu falei pra vocês, as últimas feridas mais profundas que ainda faltava tratar, Deus tratou na Conferência Destino de 2018. E pra mim liberar ela pra prosperar e as outras pessoas, já aconteceu aqui, que no curso que eu fui fazer do MID, do Pablo Massal, que ele pediu pra listar tudo aquilo, e fiz uma lista bem enorme de pessoas que tudo tinha acontecido na vida, de liberar perdão, o que estava impedindo você de prosperar. E aí ele pediu quem não tinha perdoado, perdoar, e quem já tivesse liberado o perdão, agora teria uma nova tarefa, seria liberar a pessoa para prosperar. E foi como eu fiz isso, né? Como eu falei pra vocês. Então não tenho, gente, graças a Deus, nenhuma. Hoje em dia, há muitos anos que passei pelo processo de cura, e hoje em dia eu sou totalmente curada por alguns resquícios que ainda existiam em relação a isso, né? E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Eu tinha um respeito muito grande pelo meu pai, não só eu, todos nós, todos os quatro, e assim, até a minha irmã adotiva, que era louquinha, mas era doidinha, mas ela também respeitava muito meu pai. Porque o meu pai, ele era assim, de passada, ele não era de xingar, ele tinha um caráter, gente. Nossa, meu pai tinha uma sabedoria do céu. Então eu falei pra vocês, quando ele faleceu, cidade decretou luto, 3 dias, um homem simples da roça, porque meu pai era aquele homem que se alegrava com os que se alegram, como a Bíblia fala, e chorava com os que choram. Meu pai, gente, se você conquistasse alguma coisa, ia compartilhar com meu pai
transbordava de alegria, assim, sabe? De palavras de incentivo, que parecia que era ele que tinha conquistado, gente. A felicidade que ele ficava com as suas conquistas. Era incrível. Ele era um homem incrível, meu pai. Então ele deixou um grande legado. Então, assim, e aí quando eu decidi, gente, viver uma vida com Cristo, que eu quero que vocês frisem isso, eu sempre não fiz coisas erradas, que eu sabia que era um erro, quem me induzisse a fazer o erro, ou que a minha mãe falasse pra mim fazer aquele erro usado pelo inimigo, eu não fazia. Não era porque eu era boazinha, que eu não sou. Não era porque a minha mãe não merecia, porque minha mãe merecia muito. Não era. Era por respeito ao meu pai. Tudo que eu ia fazer, gente, eu pensava no meu pai primeiro. No meu pai não merece isso. Ai, meu pai vai ficar feliz com isso, eu vou fazer que meu pai vai ficar feliz. Tipo assim, hoje em dia, gente, até hoje eu ainda penso assim, cuidando das crianças, meu pai amava criança. Eu falei assim, caraca, meu pai ia ficar tão feliz em saber que eu cuido de criança, ele iria querer saber como que é, nossa, ele ia ficar tão feliz, assim, saber o quanto eu tô impactando as vidas das crianças, o quanto eu tô transformando, o que eu faço, ia me dar instrução. Ai, gente, iria ser tão bom, mas enfim, Deus não quis assim. Mas Deus é o maior instrutor, né? É Ele que nos ensina, não é verdade? O tempo do meu pai me ensinar já passou, então o Senhor é que me ensina agora. E aí, quando eu resolvi viver uma vida com Cristo, meu pai ainda era vivo, eu falei assim para o Senhor, eu sou o sacrifício vivo no teu altar. É loucura, né, gente? Mas eu fiz isso. A partir de hoje eu sou o sacrifício vivo no teu altar. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para ti. E eu sempre pensei que não ia fazer coisas erradas para não decepcionar o meu pai. Agora a minha responsabilidade aumenta mais ainda, Senhor. Eu não posso errar, porque eu não posso te desapontá-lo. Não é que eu não posso, eu não quero te decepcioná-lo. Jesus, eu não quero te decepcionar. Então, se eu nunca fiz o que me induziram a fazer, a minha própria mãe, inclusive, que lançava palavras de maldição para me parar, eu não parei, eu não cedi, eu avancei por amor ao meu pai, tendo meu pai como referência. Agora a minha responsabilidade aumenta, porque eu não posso em nenhum momento recuar por amor a ti. Eu não vou errar. E se eu errar, Pai, me mostra onde eu estou errando, para que eu possa retroceder, para que eu possa me arrepender e me alinhar mediante o teu propósito e andar segundo o teu querer e a tua vontade. Esse é o desejo do meu coração. Gente, confesso para vocês, teve momentos difíceis, momento que eu realmente quis desistir. Momentos que eu falei, Deus, já era. A Rose já era, Pai. Não dá mais pra continuar com tanto sendo fiel e só levar porrada. Não tem como. Eu lembro, gente, já cá em Portugal, depois eu vou contar pra vocês tantos momentos difíceis que eu passei. Aqui em Portugal foi muita luta espiritual, tá? Aqui em Portugal as lutas... Porque, gente, cada tempo que vai passando vai mudando os níveis, né? E o nosso nível de conhecimento também vai aumentando, e de intimidade com Deus a gente vai tomando posse e vai repreendendo o inimigo, né? A gente vai usando as ferramentas, então muda. Mas o adversário, ele não desiste, né? A gente sabe disso, ele não desiste. A gente tem que estar atento o tempo inteiro. Mesmo eu já tendo passado por tudo isso, gente, já teve situação aqui... 2019 eu tava cuspindo óleo, tava azeite puro, eu cheguei aqui cheio do azeite, porque a gente vem do Brasil, né? A gente tem uma vida espiritual muito intensa com Deus. Então a gente chega aqui com o gás todo ainda. Só que depois de um ano, as suas forças vai ser, né? Você já usou toda a sua reserva. E a reserva que você conseguiu aqui já é pouquinha, né? E aí as artimanhas do adversário vêm de novo, as investidas, gente, parece que você esquece. E aí você vai deixando, e a angústia vai aparecendo angústia, vai aparecendo tristeza, vai aparecendo desânimo e tal. E você vai lutando, mas você não vai lutando mais com tanta intensidade, você não vai repreendendo, você vai deixando. Depois tem hora que o momento que o Espírito Santo fala, ei, acorda! Vai deixar o adversário te tragar? Aí você fala, opa! Tá? E aí você batalha de novo, você guerreia novamente, Deus te dá força pela misericórdia dele, né?
que Ele é contigo e você se coloca de pé novamente. E aí vai aqueles embates, né, gente? Altos e baixos, que a vida do cristão é cíclica, né? Altos e baixos. E aí, pessoal, teve situação tão difícil, mas tão difícil. Deu na igrejinha aqui perto de casa, né? Falando assim, Deus, não tem condição. Senhor, você não me tira do Brasil pra mim morrer aqui, né? Morrer que eu falo espiritualmente, gente. Porque o que eu mais tinha medo, foi o que eu falei pra vocês em uma outra live, o que eu mais temia era chegar aqui em Portugal e perder a minha intimidade com o Senhor. E de eu morrer espiritualmente. Falar, Deus, não deixa. Senhor, não deixa eu morrer. Não deixa. Depois eu vou contar pra vocês. É uma visão que minha irmã teve no ano de 2019, gente. Sobre a minha vida. E aconteceu tudo. E eu passei. Né? E eu lembrava da visão, mas eu falei assim, não, tá pior do que a visão que ela teve. Mas em uma outra situação eu conto pra vocês de acordo com Deus for alinhando aí, né? Gente, pra glória de Deus, tô aqui de pé, porque Deus falou assim, filha, eu não te perco por nada. Eu não abro mão de você. É muito gostoso ouvir isso do pai, né? Mas teve muitos momentos tão difíceis. Dele ficar calado. Como aquela situação que eu falei pra vocês. Na aula passada, quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, que acessou né, o gatilho da opressão. E que eu fico doida, eu liguei pra minha pastora, o Espírito Santo vai me lembrar, ele calado, meu Deus, Espírito Santo, o que eu faço, eu vou ficar doida, Espírito Santo, eu não posso ficar louca, Espírito Santo, eu não tenho ninguém nesse país, me socorre, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. E aí ele fazia eu lembrar da minha pastora de jovem, eu ligar pra ela, e ela orar pela minha vida, e me dar o direcionamento em que eu teria que agir, gente, que eu virei bebê, eu não sabia pra onde ir, o que fazer, que direção tomar, eu não tinha atitude. É tanto que do outro lado, o pessoal da minha família falou assim, não, você tem que vir embora, você tá doente, você tem que vir embora, né? E aí, assim, pra misericórdia do Senhor, Deus usou minha pastora pra me orientar, porque eu não sabia as coisas bestas da vida, o dia a dia que a gente sabe agir, eu não tava sabendo agir, porque eu tinha passado 10 dias sem dormir, então eu não conseguia raciocinar e pensar o que fazer, né? E aí eu fui que ela me orientou e tal, e tomei a medicação, como eu falei pra vocês. Depois de alguns dias eu já tava bem de novo. Depois eu vou contar pra vocês que não tinha nada a ver com depressão, tá? Eu tinha quase certeza que eu tenho crise de TPMs muito forte. Como eu sabia que aquilo era TPM, fiquei esperando eu menstruar. Porque eu ia dormir, assim que eu menstruasse eu ia dormir, né? E aí perdurou por 15 dias, chegou aquela situação que chegou. E aí eu fiquei em dúvida, realmente não era TPM, realmente já tava sendo uma depressão, e aí, o que é? Mas depois eu vou contar pra vocês o que era, né? Em uma próxima live, em um próximo momento. Porque eu já percebi que a gente tá chegando na reta final das lives e o Senhor tá me direcionando a falar um pouquinho a cada dia, mediante a palavra. Não sei se vocês perceberam isso. Então, gente, a oração vai ser rápida. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque Tu és bom. E porque a Tua misericórdia dura de geração em geração. Assim como as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu renovo meu compromisso contigo, eu renovo a minha identidade, eu renovo o meu propósito. Senhor, obrigada, Pai amado, Pai querido, por abrir os nossos olhos e por tirar as escamas, Pai. Que nós possamos enxergar, Senhor, com clareza, Pai. Que nós possamos andar cada dia segundo o Teu querer e a Tua vontade. Jesus, derrama a Tua sabedoria do céu sobre as nossas vidas. Sabedoria para que nós possamos ter mais fome e mais sede de Ti, Senhor. Para que nós possamos meditar a cada dia no livro milenar, Senhor. Possamos Te conhecer mais, nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Só assim, Pai, nós seremos blindados contra os dados inflamados do inimigo. Porque nós saberemos usar as ferramentas corretas, Pai. Porque nós já entendemos, Pai, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habita nas regiões celestiais. Pai, nós tomamos posse da vitória nesta noite, Pai. E nós cremos, Senhor, que novo tempo, nova história já foi escrita ao nosso respeito. Antes da fundação do mundo, o Senhor já escreveu a nossa história. Nós tomamos posse nesse dia, Senhor, e iremos viver o propósito a qual o Senhor designou para nós. Nós iremos impactar e transformar a vida, Pai, porque nós somos, Pai, agente de milagre
aonde o Senhor nos plantou. Nós nascemos por um propósito, nós nascemos para transformar e impactar pessoas, Pai. E nós iremos fazer, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, porque eu sei que o Senhor está conosco. E nós somos, Pai, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, nada, nenhum dado inflamado que vem sobre as nossas vidas, nós iremos tomar posse. Nós rejeitamos em nome de Jesus e te pedimos, Pai, alarga o ciclo de proteção de cada um, Pai, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Lembre-se, recuar jamais, avançar sempre, para a glória de Deus. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Amém?